são os sócios. O que fez o atual presidente? Ele deu prioridade para os sócios, até em relação ao sócio-torcedor, para comprar ingresso. Então, assim, eu não consigo enxergar, honestamente, nos nomes que eu vejo da política corintiana de sócios, gente capaz de tocar o negócio na altura do tamanho que é o futebol do Corinthians. E aí você fica dependendo da política do clube associativo. Então você vai sempre operar abaixo da sua capacidade, cara. E aí o clube está muito mal administrado, não é de agora, o presidente pegou uma herança terrível, está muito mal administrado, com gente abaixo da exigência dos cargos que ocupam, cara. Todos os clubes brasileiros que viveram esse processo viraram SAF. Exato. Os grandes clubes no Brasil que viveram esse processo de falência. Com todo respeito, não estou dizendo que que é o Corinthians, mas eu digo assim, a gente viu acontecer com o Cruzeiro, a gente viu acontecer com o Botafogo, a gente viu acontecer com o Vasco. Atlético Mineiro também. É que o Atlético eu acho que é uma outra situação. Mas surgiram os mecenas, né? Mas é uma SAF. Mas é uma SAF. O Atlético estava incrivelmente endividado também. Tem uma dívida ainda muito grande, né? Está sendo equacionada. Mas assim, a gente viu o que aconteceu. Cara, assim, o buraco é muito grande. O potencial do Corinthians é gigante. De 12 para cá, a dívida aumentou 4 vezes. O potencial do Corinthians é gigante. O Corinthians tem o potencial do Flamengo. Sim, então, mas é isso. Você entrar um grupo político lá que pense muito mais no Corinthians do que no vamos imaginar que agora, Roger, Bel Prazer. Com uma dívida de 2 bilhões, o tempo que você leva para o que chamam de turnover, né? Até você virar essa história. Mas no Corinthians, vai demandar um tempo. Dá para fazer e num tempo muito menor do que em qualquer Desde outro que gente clube. capacitada toque o negócio, né, cara? Mas a gente vê, né? Pela cara a gente vê. Essa briga do presidente com o diretor lá, ele montou o time em 2007, cara. Como é que volta um cara para mandar no futebol do Corinthians que rebaixou o Corinthians em 2007? Porque o Augusto Melo precisava de um sustentáculo político no clube que era o Rubão. Então, assim, de novo, você está submetendo um negócio bilionário à gestão de pessoas que estão à altura do clube associativo, não da marca que é o futebol corintiano. É problemática a situação, cara. E aí você fica à mercê da sorte de aparecer um grupo político, como apareceu no Palmeiras, como no Flamengo. E se não aparecer, você vai ficar nas mãos de gente muito abaixo do que é o negócio, cara. Então, assim, a crise técnica hoje... Dor no coração ver o Corinthians dessa maneira. Mas a crise técnica hoje do time, é óbvio que ela se explica pelo clube. Reflete dentro do campo, reflete dentro das possibilidades que o Corinthians pode encontrar. Eu fico imaginando, felizmente, nas décadas de profissional que eu tenho, eu nunca tive salário atrasado. Deve ser um horror, amigo. Você já teve. Muito. Deve ser muito ruim você trabalhar com isso. Porque a alegação, sempre, quando envolve futebol, eles ganham uma fortuna. E daí, amigão? Você ganha X, você se planeja para gastar X. É um problema seu. Agora, vocês têm razão. A gente fala muito mais do Cássio, porque é um assunto mais palpitante, do que dos dirigentes. Claro. Então, o Cássio vira o assunto da semana. Estoura tudo nele. E aí eu vira bucha, né? E é por isso que quando ele sai de campo, ele fala assim, o Corinthians está mal, é culpa minha, o Corinthians está não sei o que, é culpa minha. Então, se eu sou o problema, eu saio do Corinthians. É isso, assim. E a crise, o torcedor, às vezes, ele não consegue ter esse discernimento. E muitos têm, mas muitos não têm. E o que acontece? Todos esses problemas que ficam escondidos e o Cássio de escudo, daqui a pouco o Cássio se transforma num vilão, num problema do Corinthians. O que seria um absurdo. Como o Rivelino foi, como o Ronaldo foi, a época dele. Então, assim, mas o grupo anterior ganhou muito. Ganhou, mas a que custo? Edilson foi, Marcelinho foi. Tem números. Mas o grupo que antecedeu o presidente ganhou muito. Ganhou Mundial, Libertadores, Brasileiros, mas a que custo? Levaram a dívida a 2 bilhões de reais, cara. Que a conta chega uma hora. Quem conhece a história do Corinthians sabe as condições de saída do Rivelino. O Rivelino é um gigante. O Cruzeiro eu ia falar o Cruzeiro também ganhou muito. Ganhou muito. 2 brasileiros, uma hora a conta chegou. Do Brasil. Uma hora a conta chegou. E foram 3 anos na Série B. O presidente agora... Chegou agora, ele está diante desse dilema. Que caminho ele vai seguir? Ele vai seguir o caminho da profissionalização, como indicou a consultoria que ele contratou, ou ele vai continuar na mão da política do clube? Ele que vai decidir isso. Mas aí o CEO, só uma pergunta. Ok, o Corinthians contrata um CEO. O presidente entrega o Corinthians ao CEO e sai de cena? Não, claro que não. O CEO é para que você possa profissionalizar os processos do clube, claro. E todas as áreas tenham metas, prazos, como qualquer empresa. Mas o CEO tem que ser muito poderoso nesse caso. Claro. Dá carta branca para ele. Claro. Mas até os clubes que têm dono têm CEOs. Os clubes têm CEOs. Sim, mas aí se reporta ao dono. Mas aí se reporta ao dono. Sim. É uma questão do negócio. Se reportaria ao presidente. Eu não sei se ele vai seguir. É curioso, porque amadores contrataram uma empresa
que indicaram que o Corinthians deve se profissionalizar. Os amadores agora vão decidir se eles vão se profissionalizar ou eles seguirão o caminho do amadorismo. O mais incrível disso é que a gente está em 2024 e a gente está discutindo se o Corinthians tem que ser ou não profissional, cara. Esse é um negócio assim... Não, exatamente. É bizarro isso. A gente está em 2024 e o Corinthians contrata uma empresa de consultoria para falar para eles, vocês precisam se profissionalizar em 2024, gente. Aí... Porque numa SAF, o dono da SAF é um empresário. Ele não é um apaixonado pelo clube. Agora, o que falou o Roger... Ele não ama o clube, ele ama o dinheiro dele. Dá dó ver um potencial tão grande escorrer pelos dedos, assim, né? De você ver na situação em que está o clube. Só não está pior porque é o Corinthians. Pela força que tem, pela potência que tem, pela torcida que tem, pela camisa que tem, porque qualquer empresa nessa situação tinha quebrado, falido, sumido. Vocês têm favoritismo para Corinthians ou Fluminense nesse jogo de domingo em Itaquera? Rapaz, pergunta difícil. Na bola, Fluminense. Quanto de 0 a 100 esse seu... Na bola, 55, 45. Chega um momento que ele gosta, Eric. 55, 45 Fluminense, na bola. Eu também acho que na bola o Fluminense é favorito. Eu acompanho os relatores. Eu vou de 55, 45. É que tem um ambiente, pesa. Pior que é o Fluminense em uma fase, né? Isso. Mesmo assim, a bola do Fluminense hoje é maior do que a bola do Corinthians hoje. Mesmo com o Fluminense não estando na sua plenitude. E até a pressão mesmo. O Fluminense faz um gol na frente, vira, né? Jogo tenso, né? E pra você, Roger, tem favorito esse jogo? Cara, difícil. Eu não vejo favoritismo aí, não. Vai no 50-50? Vou no 50-50. Tá bem. O Corinthians, mesmo nessa crise toda, vai botar lá 40, 45 mil pessoas, a massa empurrando. Mas pode ser bom, pode ser ruim, né? Porque toma um gol que o Square falou. O Corinthians não é assim. Eu sei que é folclore que fala isso. A torcida foi lá ontem fazer reunião. Organizado e prometeu que nos 90 minutos vai apoiar até o fim. O Corinthians não é assim. Se tem um time que durante... O que eu falo assim, a torcida do Corinthians durante eu já vi a torcida do Corinthians acabar jogo com 35, com 40, já vi muitas vezes também. Mudou muito o perfil. Depois da Libertadores ganha, mudou muito. A torcida empurra pra caramba, mas chega uma hora que aperta o carro. A torcida do Corinthians, 90 minutos, é difícil de reclamar. Ela grita o tempo todo. Agora, antes dos 90 e depois dos 90 é outra conversa. Agora, durante os 90... Já acabou muito jogo antes dos 45. Então, na média, a gente opinou um ligeiro favoritismo para o Fluminense e 100% de um jogo tenso domingo em Itaquera para o Corinthians, principalmente. Voltando à Libertadores... Eu acho que só para o Corinthians. O momento da Libertadores garante uma certa tranquilidade ao Fluminense. Então, voltando à Libertadores...